Não, talvez eu vou passar uns 10 minutinhos, mas nós vamos terminar, fechar com chave de ouro, como nós falamos a semana passada. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 20, onde ficam os 10 mandamentos. E nós vou dar uma breve recapitulação. Se tem alguém aqui que não teve, obrigado, irmão. Se alguém que não teve aqui na semana passada, nós cobrimos de 1 a 4. Começamos com o mandamento que é a regra fundamental. O primeiro mandamento, que ter Deus somente o nosso Deus, amar a Deus acima de todos os outros. Ele é o nosso Deus e não terá outro Deus na frente dele. Segundo mandamento, a regra do foco. Nós temos que adorar o Deus certo da maneira certa, não ter nenhuma imagem, não ter nenhum símbolo que nós podemos usar em vez de Deus. Deus não gosta dessas coisas. A única imagem que Deus permite é nós sobre a terra. Terceiro mandamento, a regra frívola, quando nós usamos o nome de Deus em vão. Irmão, poderia se sentar, eu vou lendo e vou ensinando, não tem como eu ler aqui. Vocês estão tudo em pé bonitinho aí, mas eu vou fazendo a leitura e vou ministrando, que nem na semana passada. E o quarto mandamento, a regra da fragilidade, onde que Deus nos deu como um presente de amor dele, um dia para nós descansar por semana, e nos incentivou a tirar um dia de descanso. E eu falei como muitas igrejas hoje ainda têm pegado e estragado o dia que Deus quis fazer uma bênção e feito ele um dia mais chato da semana para os servos. Mas não aqui, graças a Deus. Continuando então, o quinto mandamento, meus irmãos, a regra da família. E esse mandamento ele inicia a segunda parte, está no verso 12. Ele inicia a segunda parte dos mandamentos, onde de 1 a 4 nós tratamos como a Bíblia nos ensina como se referir entre nós e Deus, e do 5 ao 10 ela nos ensina a se referir como um homem para outro homem. E no verso 12 a palavra diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento ele geralmente é interpretado assim para as crianças: crianças, obedece seu pai porque é bom para você, você vai ter uma vida boa. Na verdade, esse mandamento não é tanto para as crianças. Queria que vocês prestassem atenção que lá em Efésios 6, Paulo, ele disse: filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Mas se você perceber, ele tem uma transição no que ele fala. No continuar da palavra dele, ele disse assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Na verdade, Paulo não estava falando para criança, como nós às vezes imaginamos. Paulo estava falando para adultos. Primeiramente porque criança não se preocupa com longa vida. Criança não tem, ele tem o resto do tempo, eles têm todo o tempo do mundo perante eles. É os adultos que se preocupam. E criança não se preocupa em tomar conta dos seus pais e essas coisas. Então, Paulo, ele começa dando uma mensagem que pode ser atribuída para crianças, e obedecer aos vossos pais, mas ele, na segunda parte, ele diz: honra o teu pai e a tua mãe. Na verdade, ele está falando para nós. Ele está querendo dizer que nós tomamos conta dos nossos pais quando eles não puderem tomar conta de si mesmos mais. Ele está dizendo nessa palavra que essa é a única regra que tem uma promessa. E de fato, que promessa é essa? De uma longa vida. Isso é um fato absoluto? Claro que não. Existem muitos filhos que morrem antes dos seus pais. Mas mediante a vida que você leva, Deus simplesmente está dizendo: faça isso, honra teu pai, honra tua mãe, e eu vou te honrar também, te dando uma longa vida. E por incrível que pareça, estudos mostram, já fizeram muitos estudos sobre isso, eles mostram que pessoas que têm uma família, que fica com os pais e as mães juntinho deles, são pessoas que realmente vivem mais tempo do que os outros, do que as pessoas que vivem separadas e longe dos seus pais. Então isso é uma coisa linda e prova a palavra do Senhor. E o que ele tem uma história que eu ouvi muito tempo atrás sobre o velho e o netinho. E o que acontece é que tinha esse senhor velhinho, muito velhinho. Ele já tinha perdido a sua visão quase toda, a sua audição quase toda. Ele tremia muito, ele não, muito debilitado.
E ele sentava para jantar na mesa com o seu filho e a sua nora, e o netinho de 4 anos de idade. E o velhinho, ele cuspia a sopa na mesa, ele não sabia segurar, ele estornava tudo. E certa vez ele não conseguiu segurar a vasilhinha, ele derrubou a vasilha e a nora dele deu uma bronca nele. Ele ficou caladinho, não falou nada, ficou triste. Ela pegou e falou: a partir de hoje você não come na mesa mais com a gente, porque isso é feio que você está fazendo, a gente não suporta mais ver você fazer essas coisas. E ele, calado, com a cabeça baixa, não falava nada. Então ela colocou ele no cantinho da cozinha, atrás do fogão, e colocou ali uma vasilhinha de madeira para ele comer, com uma colher de madeira, para ele não quebrar aquela colher também. E ele comia, e ele olhava para a mesa com lágrimas nos olhos, e comendo aquela comida, e nunca falava uma palavra. E o filho dele e a nora dele comendo ali todos os dias. Até que um dia o menininho estava no quintal brincando, ele estava juntando uns gravetos, e o pai, achando que ia brincar, fazer uma gracinha com o menino, falou: filho, o que você está fazendo? Aí ele falou: eu estou juntando um pauzinho aqui. O que você vai fazer com isso? Eu estou fazendo um chiqueirinho para o papai e a mamãe comer quando eu crescer. Aqueles dois, eles pararam, olharam um para os outros e começaram a chorar. E a partir daquele dia, aquele velho sentava para sempre na mesa com eles, e eles não falavam uma palavra quando ele de vez em quando entornava um pouquinho da sopa, ou babava um pouquinho, ou derrubava a vasilha, porque eles entenderam que um dia eles também iam estar na situação daquele homem. Isso não é certo fazer com os idosos. Paulo disse: honra teu pai e a tua mãe, para que vá bem contigo e vivas uma longa vida. Ele não estava falando isso para criança, ele estava falando isso para os adultos. E muitas vezes a gente pega essa passagem e joga em cima dos nossos filhos: obedece seu pai e sua mãe. É para nós adultos que ele estava falando, não era para a criança que ele estava falando. Irmãos, você nunca sabe o que os seus pais passaram, porque Deus é pai, Deus ama os pais, foi Deus que instituiu a família. E você está aqui hoje, você não tem a mínima ideia do que sua mãe ou seu pai pode ter passado por você, para que você estivesse aqui hoje. Eu, graças a Deus, a minha mãe foi uma herói na minha vida. E não foi só a minha mãe, eu tive 2 irmãs que são bem mais velhas, pelo menos no mínimo 10 anos mais velhas do que eu. Eu tive, como Moisés, eu tive 2 Miriams na minha vida, que lutavam e batalhavam para tratar de mim. Eu acho que eu já contei, mas um certo dia tinha uma enchente lá em Conselheiro Pena, e a enxurrada passando, e a água já estava entrando para dentro de casa, ali na varanda, e a minha mãe estava cozinhando uma vasilha muito grande de sopa para levar para a igreja, para os desabrigados. E no momento já tinha me dado banho, pronto para ir para a igreja, minha mãe terminando de fazer aquela sopa, e a minha mãe olha para o lado, quando ela tirou a panela assim, bem grandona de cima do fogão, ela olhou e eu estava entrando na enxurrada. Acho que eu já estava pelas canelas, naquela água marrom passando. Ela tomou um susto e foi querer correr, escorregou na lama que estava dentro da casa toda, e caiu aquela água fervendo, caiu todo sobre o corpo dela, e ela se queimou quase 90% do corpo. Ela arrancou o vestido e saiu a pele todinha junto, ficou só o branco por baixo, ela rolando de agonia naquele barro. Foi para o hospital, e eu era bebezinho, eu mamava no peito ainda, e foi uma luta. Minha mãe ficou não sei quantos meses no hospital, debaixo de um lençol com o ventilador ligado, e disse que o cheiro era horrível, que ninguém aguentava entrar dentro do quarto. As minhas irmãs tomavam conta de mim. Você nunca sabe o que seus pais passaram, você não sabe o que eles sofreram, o que eles tiveram que sacrificar para você estar aqui hoje. Essa passagem de Paulo, ela fala, é para os adultos, não é para as crianças não. Eu não sei quantos anos que eu tinha, mas eu lembro, uma vez eu era tão apegado com a minha irmã, eu queria ficar só com ela, e ela estudava fora. Ela não estudava, se eu não me engano, em Resplendor, quem conhece? E minha mãe teve que me mandar morar lá com a minha irmã. E eu não lembro quantos anos que eu tinha, devia ter uns 3 anos de idade, mas eu tenho essa memória viva no meu coração, de um dia, de todos os dias eu acordava, e tinha uma mamadeira na cabeceira da cama me esperando. Ela já tinha saído para ir para a escola, mas ela levantava e preparava tudo. E eu lembro, como se fosse hoje, eu lembro pensando assim: ai, eu amo tanto a minha irmã, ela é tão boazinha para mim. Eu lembro desse pensamento, e eu era tão novinho.
eu dou graças a Deus das 2 Miriams que eu tive na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida delas. Elas viravam à noite costurando para ganhar o sustento para nós, a minha mãe. Elas hoje em dia já fizeram não sei quantas operações nas mãos, tem as mãos atrofiadas de tanto trabalhar, virava à noite costurando para fora, problema de coluna, de ficar sentado. Eu sei que eu não sou o único, todos nós temos uma história, mas isso aí é o ponto que eu quero fazer. Todos nós temos uma história bonita que podemos contar de um sacrifício que o nosso pai fez, e muitos de nós hoje ignoramos. A minha mãe, ela liga e ela às vezes precisa de dinheiro, ela pede emprestado. Samuel, você me empresta? Eu começo a rir da cara dela. As minhas irmãs pedem dinheiro emprestado. Você está falando sério comigo? Se a minha mãe pede 100, eu mando 200. Ela pede 500, eu mando 1000. É uma dívida de amor que eu tenho. Eu não penso 2 vezes de fazer isso, porque eu amo tanto elas. Eu sei o que elas pagaram para que eu estivesse aqui hoje. Isso que é honrar o teu pai e a tua mãe. É você tentar viver uma vida que não vai trazer vergonha para eles quando eles estiverem na sua idade avançada. Mas também é você tomar conta deles quando eles não puderem mais tomar conta de si mesmos. Porque você fazendo isso, você vai dar um exemplo para os seus filhos e para os meus filhos, como me tratar. Daqui a pouquinho tempo, eu não estou tão longe de estar precisando. E passa assim, passa rápido. O 5º mandamento, a regra da família: honra os seus pais, para os seus filhos aprender como fazer com você daqui a um tempo. O 6º mandamento, a regra do crime. No verso 13, curto e simples: não assassinarás. Não assassinarás é o mandamento. Assassino, a palavra assassinato, da maneira que ela está escrita aqui, ela acontece 13 vezes na Bíblia, e ela literalmente significa tirar uma vida sem autorização, digamos. E nós não temos direito de tirar uma vida sem permissão de Deus ou sem justa causa. Existem três momentos na Bíblia que a Bíblia não nos condena por você tirar uma vida. Elas são por uma justa guerra, que a Bíblia ensina. Elas são por defesa própria, por autodefesa, e elas são por punição capital, ou seja, por pena de morte. A Bíblia não condena a pessoa que isso acontecer. Mas fora isso, fora essas 3 opções, que Deus ajude que nunca tenha que acontecer com nenhum dos filhos de Deus, nós não temos o direito de tirar vida nenhuma. A vida é a coisa mais preciosa e sagrada que existe na terra, e é prerrogativo de Deus, do Criador da vida, quando que Ele quer tirar ou quando Ele quer dar. E nós não temos esse direito perante os olhos de Deus. Agora, me diga uma coisa: será que nós respeitamos isso? Existem, em 2022, eu puxei na internet, vocês acham também no Google, é super fácil, 1,2 milhões de abortos o ano passado, só aqui nos Estados Unidos. 15 mil assassinatos dentro dos Estados Unidos e 37 mil suicídios dentro dos Estados Unidos o ano passado, 2022. Nesse lugar, o povo completamente perdeu o respeito pela vida, perdeu o temor de Deus e perdeu o amor pelo valor que uma vida tem. Deus está dizendo: eu amo você, por isso eu não te dou direito de nem tirar a vida e nem tirar a sua própria vida. Ele ama do bebê até o mais idoso. Ele ama todos, inclusive Deus ama aqueles que nós odiamos. Deus ama o seu inimigo. Deus ama aquele que você odeia, aquele que eu adoraria ver morto, digamos. Deus ama aquele também. E às vezes você pode falar: pastor, mas eu quase dormi aí agora, porque esse negócio de assassinato não é comigo, eu não vou matar ninguém mesmo. Jesus disse no Novo Testamento que se você tiver ódio por alguém no seu coração, se você virar para alguém e dizer, como os judeus dizem, raka, que significa
sua coisa inútil, ele diz que você já assassinou aquela pessoa no seu coração, e você cometeu um pecado do assassinato. Jesus mesmo disse isso. Por isso que eu não assisto televisão brasileira mais. Tem certas pessoas que aparecem na televisão que eu não consigo ter pensamentos que me levam para o lado errado. Então, nós temos que focar nas coisas boas que acontecem conosco, nas pessoas que nos trazem, que edificam a nossa vida, e tentar ignorar aqueles que nós não concordamos com as ações deles, porque tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho certeza que eu não sou o único, mas digamos que baseado no que Jesus Cristo falou, eu matei muita gente durante a época da eleição desse ano passado, e eu sei que eu não sou o único. Eu costumava dizer, por que não morre? Nossa, devia morrer essa peste, mas meu Deus do céu, por que ninguém mata esse homem ainda? Jesus falou que só de ter pensado isso, nós já cometemos um crime e um pecado de assassinato. Então nós temos que tomar muito cuidado com pensamentos que nós deixamos tomar conta na nossa mente. Temos que aprender a discernir, filtrar, e às vezes repreender um pensamento que parece ser justo, mas perante os olhos de Deus não é, porque Ele também ama aquele malfeitor. E se for da vontade de Deus, aquele malfeitor pode se virar um Paulo da vida, né? Um caçador de crentes pode se virar o maior profeta da história. Basta Deus e o Espírito Santo convencer ele do erro dele. Amém? O sétimo mandamento, a regra da fidelidade. No verso 14 também é curto e diz: não cometerás adultério. Aconteceu uma coisa engraçada em 1631. Nós temos a Bíblia King James de 1611. Mas vocês sabem que naquela época eles colocavam as páginas, imprimiam, era palavra por palavra, letra por letra. Eles tinham que montar assim, com uma redação, e depois prensavam a folha em cima. E na edição de 1631 aconteceu uma coisa errada. Eles erraram por uma palavra, eles omitiram sem querer uma palavra. Eles pularam o não, de não cometerás adultério, e simplesmente lia cometerás adultério. Ela passou a ser conhecida como a Bíblia adúltera, ou a Bíblia maligna. O rei Charles, ele ficou tão irado quando ele ficou sabendo desse erro, que ele mandou tomar de volta todas as 1000 Bíblias que eles tinham editado, mas várias delas não voltaram e foram guardadas. Inclusive uma delas vendeu recentemente no eBay por 90 e poucos mil dólares. Eu pensei na hora, alguém está precisando de alguma coisa para garantir naquele dia, pela vida que ele andou vivendo, né? Porque, não, Senhor, está escrito aqui, ó, cometerás adultério. Alguém está tentando. Mas, irmãos, adultério é uma relação entre um homem casado e uma mulher que não é a mulher dele, ou uma mulher casada e um homem que não é o marido dela. Simplesmente isso. E é um crime contra o casamento. O adultério é uma coisa terrível, e Deus, ele simplesmente, quando ele diz não adulterarás, ele está dizendo: filho, eu quero te poupar da lascívia, do adultério e do divórcio que vai vir logo após você continuar fazendo o que você está fazendo. E eu quero poupar os seus filhos da confusão e da dor de ter um casamento quebrado. Eu quero que você não venha te poupar de ver os seus amigos perder o respeito por você, os seus irmãos da igreja, todas as coisas ruins que vêm e acompanham uma pessoa que cai em adultério, a confusão, a dor de você viver, passar a noite acordado, lembrando e arrependido de você ter ferido aquela pessoa que você prometeu tantas coisas no dia do seu casamento. Por isso Deus disse: não adulterarás, porque isso é uma coisa terrível. Deus está dizendo: eu te amo e não quero que você estrague a vida com um breve momento de prazer. Lembrando os irmãos que a razão que eu comecei esse estudo foi para mostrar que os 10 mandamentos não são regras duras, mas uma carta de amor para cada um de nós. A regra da fidelidade é essa: não adulterarás, porque você sabe que no fim você vai pagar pelo que você fez. E os seus filhos não merecem, a sua esposa ou o seu marido não merecem, o seu sogro, sua sogra,
os familiares não merecem viver essa situação constrangedora que geralmente vem depois que isso acontece na vida de alguém. Correndo rapidamente, o 8º mandamento, a regra da fraude. O verso 15 diz assim: não furtarás ou não roubarás. Tem uma história antiga que eu acho que alguns talvez devem conhecer. Conta a história de um certo homem que trabalhava numa fábrica, e todo dia esse homem pegava um carrinho de mão e começava a jogar peças dessa fábrica dentro do carrinho de mão. Ele ia saindo e o guarda, o guarita, pegava ele com o carrinho de mão cheio de peças e tomava as peças dele e mandava ele embora com o carrinho de mão vazio. E ele não falava nada. Daí passou uns dias, ele pegava um carrinho de mão de novo, ia lá, jogava umas peças dentro, ia saindo, o guarita pegava ele e ele tomava as peças e mandava ele embora com o carrinho de mão vazio. Depois de umas 5 vezes o guarita não aguentou mais, chamou o chefe da companhia. O chefe chegou lá e falou, pegou ele no ato, saindo com o carrinho de mão. Ele falou, mas você é muito tolo, nós te pegamos todas as vezes, você conseguiu sair daqui com nada. Ele falou, tolos são vocês, eu estava roubando, era carrinho de mão. É incrível como que nós conseguimos ser criativos quando a gente quer fazer uma coisa errada, quando a gente quer roubar alguma coisa. A mente humana não tem limites para as coisas que a gente quer fazer, né? Mas quem aqui já teve algo roubado? Quem aqui já teve alguém que roubou alguma coisa de você? Quase todos, né? Eu sei a sensação de ter algo roubado. O que é? Você se sente violado, não é? Você sente de certa forma que alguém te violou a sua privacidade. É um sentimento terrível. A gente fica com tanta raiva, a gente perde o dia pensando, ou muito tempo às vezes, magoado, chateado com aquilo, pensando em tentar descobrir a pessoa que fez isso, e essas coisas acontecem dentro dos Estados Unidos uma vez a cada 3 segundos. Agora imagina no Brasil então, se aqui é uma vez a cada 3 segundos. Agora pensa comigo, o que seria o mundo se nós levássemos o 8º mandamento um pouquinho mais a sério? Se todas as pessoas, principalmente os crentes, levassem o 8º mandamento um pouquinho mais sério: não roubarás. Para começar, as igrejas iam estar muito mais em melhor condição, né? Começando com o dízimo, que ninguém ia roubar mais, como Deus disse em Ezequiel 3: vocês têm me roubado o dízimo. O próprio Deus falou isso. Se todo mundo levasse a sério, irmãos, aquele irmão que gosta de às vezes colocar 1 ou 2 ou 3 horinhas a mais ali no time card dele no trabalho, isso é roubo. Você não trabalhou aquelas horas, mas tem gente que gosta, chegou 8h30, bota que chegou às 8, saiu 4h30, bota que saiu às 5 ou às 6, e olhe lá, às vezes coloca a hora de trabalho de um dia que nem foi trabalhar. Acontece que muitas casas teriam mais produto de limpeza, porque as mulheres que limpam a casa não iam pegar aquele restinho de produto e levar com elas. Eu estou limpando aqui, eu vou levar mesmo. Não é seu. Eu falei que eu ia falar umas verdades aqui, então se algumas pessoas ficarem desconfortáveis, glória a Deus por isso. Levar produto dos outros, né? Resto de tinta que está na lata, resto de produto. Eu lembro até hoje do testemunho do pastor Hélio, uma vez que ele falou que ele levou para casa um saco de fertilizante, 2 aí, ó. E o Espírito Santo pegou ele, não deixou ele tomar ceia, não foi, pastor? Eu lembro porque eu gravei aquilo ali. Não roubarás. O Espírito Santo chamou ele de ladrão. Olha só, Deus fala, não roubarás. Se nós levássemos esse mandamento um pouquinho mais a sério, tudo seria diferente na nossa vida. Porque as mínimas coisas, o que acontece é que Deus está dizendo assim para o crente: você não precisa de roubar, eu sou o seu provedor. Está faltando alguma coisa na sua vida que eu não tenho provido? Que você precisa de roubar um restinho de produto? Você precisa de roubar meia horinha do seu patrão? Está faltando? Eu não estou te dando por acaso? Que vergonha! Eu sou Deus, eu sou o seu provedor. Fala para mim se tem alguma coisa faltando. Não precisa de você se rebaixar ao ponto de ter que roubar. É a mensagem que Deus dá. Ele foi curto e grosso: não roubarás e ponto.
não tem nhenhenhé, não tem meio termo. Você precisa de algo, pede a seu pai. A regra da fraude. O nono mandamento, a regra da mentira, no verso 16: não darás falso testemunho contra o teu próximo. O que é dar falso testemunho? É mentir, simplesmente é mentir. E na verdade ninguém se importa, a maioria das pessoas não se importam de enganar uma pessoa, mas ninguém quer ser enganado, né? Ninguém pensa duas vezes, às vezes, de enganar alguém, mas se você for enganado, todo mundo fica com raiva, todo mundo fica nervoso. Por quê? Porque mentira, ela é uma coisa desagradável. Quando você pega alguém mentindo para você, é terrível. Perde a confiança na pessoa, você fica sempre com o pé atrás, você não sabe, a próxima vez que a pessoa abre a boca, você não sabe se você vai acreditar no que ela está falando, você não sabe mais se você pode confiar, se a pessoa está falando a verdade para você ou não, se ela é uma pessoa de confiança. Se você começa a misturar até outras áreas da vida, você não sabe se você pode confiar ela com outras coisas, com responsabilidades, com certo tipo de coisa. Por quê? Porque a pessoa mente, e mentira é terrível, é uma coisa chata. E a Bíblia diz que se eu amo ao meu irmão como a mim mesmo, eu quero a verdade para ele também. Eu quero que ele também não seja enganado. Eu quero ver a verdade tomando conta da minha vida e da vida dele. Porque a moeda celestial que existe para você trabalhar e movimentar na terra é fé e verdade. Fé e honestidade são as duas moedas que você tem na terra de Deus. Você pode usar para qualquer coisa. Quando você tem honestidade, você abre a boca, as pessoas acreditam. Você pode falar com qualquer pessoa. Está precisando de uma coisa, você fala: irmão, me empresta $1.000, eu estou apertado agora. Eu te pago sexta-feira, vai pagar. Não vai ser, não tem, o cara está com o bolso cheio de dólar, mas vai falar: eu estou apertado essa semana. Por quê? Porque é uma pessoa enrolada que não vai pagar. Meu Deus, nem entro nesse assunto, porque tem tanta história aqui na igreja de gente que era enrolada, que fazia problema, que as pessoas vinham procurar pastor para pagar dívida, crente que não pegava e não pagava. Meu Deus, era terrível. A mentira hoje em dia, ela é tão comum no meio dos crentes mesmo, que nós trocamos o nome dela, nós colocamos como desculpa, para não ser tão ofensivo, né? Tenho certeza que muitas pessoas já passaram por isso. Que desculpa que nós vamos dar para fulano? Chama o problema pelo seu próprio nome. É mais fácil falar assim: que mentira nós vamos falar para o pastor porque nós chegamos atrasados. Não, é que desculpa que nós vamos dar. Que desculpa nós vamos dar para o pastor que nós estamos chegando atrasados no culto. Não, é que mentira que você vai falar. Porque você não vai falar uma desculpa, você vai falar uma mentira, você vai inventar alguma coisa. Que desculpa que eu vou dar para o irmão, porque aconteceu isso, isso e isso. Eu esqueci de fazer uma coisa para o irmão, eu vou ter que dar uma desculpa para ele agora. Não, eu vou ter que contar uma mentira para ele agora. Fala a palavra certa, que você percebe que o que você está fazendo é muito mais feio do que parece. A gente fica colocando açúcar em cima de coisa podre para ficar menos desagradável. Ontem mesmo, o pastor Fabiano me mandou, a gente estava falando um recado no WhatsApp, e o pastor me lembrou de uma coisa que eu tinha completamente esquecido. Eu não lembro nem o que era, dos metal, né, do vizinho. Eu falei: pastor, eu esqueci. É chato falar, eu esqueci, mas é a verdade. Pastor, para ser bem honesto com o senhor, eu completamente esqueci de perguntar ao rapaz lá. Hoje eu lembrei, hoje eu fui lá e perguntei ao rapaz. Mas eu podia inventar mil e uma desculpa. Eu deixei um recado, ele não atendeu, eu corri lá, não tinha ninguém em casa. Mas não é verdade, eu esqueci. E não tem vergonha de falar a verdade. Às vezes fica até mais bonito, mais honrável. A pessoa vê que você é uma pessoa justa. Por mais que você vai ficar com cara de esquecido, eu prefiro ser chamado de esquecido do que de mentiroso, 1000 vezes. Até de inútil do que de mentiroso. Mas é assim mesmo. Então, irmãos, quem mente naquele momento que está mentindo, ele está agindo como agente do diabo, porque ele que é o pai da mentira. Então, essas coisas não podem acontecer no meio de Deus. E Deus está dizendo para você: eu te amo e eu estou trabalhando para te santificar. E não tem como eu te santificar
quando a sua vida inteira é baseada em mentiras, no qual nós somos ditos na Bíblia para a gente buscar a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E Deus está trabalhando e lutando para santificar a gente. Quanto mais a gente mente, menos Deus consegue santificar a pessoa. A regra da mentira, eu repito o conselho do terceiro mandamento: busque a integridade na sua vida. Busque ser uma pessoa íntegra, justa e reta, que você nunca mais vai ser chamado de mentiroso, nunca mais vai precisar de jurar por Deus nem por nada para alguém acreditar em você, porque você é uma pessoa que sempre fala a verdade e não há ninguém questiona a sua palavra. E o 10º mandamento, para a gente terminar, graças a Deus, vai dar tempo, eu estou trazendo só um pouquinho. Esse é o pior de todos, a regra da cobiça. No verso 17, a palavra diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. A regra da cobiça. Uma mulher uma vez foi perguntada: o que você prefere, ter 20 filhos ou $1 milhão? Ela pensou um pouquinho e depois ela disse: eu prefiro ter 20 filhos. Eles falaram: por quê? Ela falou: porque se eu tiver 20 filhos, eu vou ter o bastante e não vou ser tentada a querer mais. Mas se eu tiver $1 milhão, eu tenho certeza que não vai bastar e eu vou querer mais, porque logo logo vai acabar aquilo e eu vou ficar querendo ter aquilo que eu não tenho. E irmãos, a cobiça, na verdade, ela é uma insatisfação com a provisão de Deus para nós. Simplesmente, a cobiça é uma insatisfação nossa com aquilo que Deus proveu para a nossa vida. Nós estamos, na verdade, dizendo a Deus: eu não quero o que o Senhor me deu, eu quero algo melhor. Para ser mais específico, eu quero o que você deu para o meu irmão ali, ó, ou esse irmão aqui, ou essa irmã aqui. Mas isso que é cobiçar algo de outra pessoa, é você querer o que Deus deu para aquela pessoa. Você não está satisfeito com o que você tem, e é isso que acontece. O mandamento, ele não proíbe você querer ter as coisas, ele só proíbe você querer as coisas que Deus deu para outra pessoa. Entenda essa diferença. Não cobiçar não é você não ter desejo. É justo você ver um irmão com um carro novo, você fala: uau, que carro lindo, meu irmão. Se Deus quiser, um dia eu vou comprar um carro bonito também. Deus vai me dar um carro bonito. Agora, a cobiça é quando você olha e fala: esse cara não tem onde cair morto, está andando com esse carro novo, esse carro era para ser meu. Por que logo ele comprou? E eu queria comprar aquele modelo, ele comprou primeiro que eu. Agora eu tenho que comprar um outro modelo mais caro para mim ser maior do que ele. Isso aí que é cobiça. Isso que é a cobiça. E exemplos fáceis de cobiça: a casa do seu irmão, cobiçar a casa que uma pessoa tem, a casa que Deus deu para uma pessoa. Se ela não é a mesma casa que você tem, você está querendo ter. Por que ele que mora naquela casa e não eu? Eu estou aqui há tanto mais tempo do que aquela pessoa. Por que ela arrumou uma casa bonita, um apartamento bonito, e eu estou aqui, eu queria aquele apartamento. Vamos no mais difícil, a mulher do próximo. Essa é duro, né? Essa é difícil. Dá um exemplo. Vou manter dentro da família para não insultar ninguém. A missionária Marisa passa e o irmão está olhando. Primeiro ele começa a imaginar ela. Se ele der corda àquele pensamento, na próxima vez ele está imaginando ele com ela. Cobiça. Ah, que mulher bonita. Isso que é uma mulher, ou isso que é um homem. Eu já ouvi pessoas falar, estou falando perante Deus aqui, irmãos. Eu já ouvi mulheres falar assim: meu marido é um banana, aquilo ali que é um homem. Crentes de dentro da igreja. E o homem está olhando. Como é que é aquele negócio que o Brasil fala no Brasil? A mulher passa ali,
a irmã da igreja. Duvido que aquele homem aprecie ela como eu apreciaria. Podia ser a minha mulher, minha vida ia ser tão melhor. Começa a imaginar até como é que seria se o marido dela morrer, a minha mulher morrer. Como é que eu ia fazer para a gente se unir? Cobiça, irmãos, é cobiça. Isso acontece, não brinca que isso acontece. E a cobiça é uma armadilha. É uma armadilha terrível, porque ela é a única dessas coisas nos mandamentos que acontece dentro da mente da pessoa. Ela começa aqui, ó, não é para fora. Agora, se você der corda, ela se manifesta fisicamente. Mas a cobiça é um pecado terrível, que ele começa na mente da pessoa. Se você deixar a cobiça criar perna, o 10º mandamento ele vira um dos outros mandamentos. Em vez de cobiçar, você vai estar roubando. Em vez de cobiçar, você vai estar adulterando com a mulher do seu irmão. Em vez de cobiçar, você vai estar fazendo qualquer outro dos mandamentos. Porque a cobiça, se der espaço, ela é uma armadilha, ela vira um pecado manifestado fisicamente em forma de um dos outros mandamentos. Ela não fica só na cobiça. Cobiça nunca fica só em cobiça. Sempre vira uma coisa pior. É o mandamento mais violado que tem na Bíblia. Literalmente é virar para Deus e dizer: Senhor, você não foi justo comigo. Eu quero o que Ele tem, não o que eu tenho. Quem tem coragem de olhar para Deus e falar uma coisa dessa? Quando a gente cobiça, a gente fala isso. Como que nós ousamos fazer isso? Chegar para um Deus que nos deu graça, que nos trouxe, nos adotou e nos colocou dentro da família dEle, e nós temos a coragem de olhar para Ele em qualquer situação da vida e falar: eu não quero o que você me deu, isso aqui não é bom o bastante, eu quero o que Ele tem. Que vergonha para a gente fazer isso, que vergonha. Em Hebreus 13, o escritor disse assim: sejam vossas conversas sem cobiça, contentai-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Se Deus está conosco, para que nós vamos cobiçar as coisas dos outros? Deus basta para nós. Se você tem Deus, Deus basta. O mundo não tem Deus. Como que nós se ousamos a cobiçar as coisas que estão lá no mundo, coisas materiais que não tem nada a ver, quando nós temos Deus que faz tudo por nós e pode providenciar tudo que nós precisamos? É um insulto para o nosso Criador, para o nosso Redentor. Nós ousamos a cobiçar. Nós estamos numa família que não tem falta de nada, e o escritor de Hebreus, ele nos leva de volta lá no primeiro mandamento. Que se você confiar nele, tiver ele como Deus, você tem tudo que você precisa nessa terra, e tudo vai ser providenciado para você. Basta você só lembrar que você tem Deus, e não precisa de cobiçar as outras coisas. Para terminar, rapidamente, eu quero terminar. O que eu queria deixar mais uma breve historinha para vocês aqui, falando sobre as leis. Os mandamentos são leis. Existem 2 tipos de leis na terra. Você pode dar um exemplo como a lei arbitrária, que seria o exemplo como a lei da placa de pare, ou a lei do fogo, a lei fixa. A lei da placa de pare é porque uma pessoa, eles votam, uma comitiva vota e fala: a gente precisa ter uma placa aqui de stop aqui, ó, nessa esquina, porque está tendo acidente. Então eles colocam uma placa aqui. Aquilo ali passou a ser uma lei. E se você infringir aquela lei, você pode tomar uma multa, você vai pagar o preço por ter infringido aquela lei, e vai ter uma consequência. Mas eles podem votar também, pode tirar a consequência. É arbitrário. Pode ter a placa hoje, pode não ter a placa amanhã. Depende. A consequência, ela está envolvida somente no momento que a lei está de pé. Mas existe a lei do fogo, onde a consequência já está embutida. Se você pôr a mão no fogo, você vai se queimar. Não tem comitiva,
não tem voto, não tem como eles voltar e falar: hoje o fogo não vai queimar ninguém. Não existe isso. A lei é fixa. Se você pôr a mão no fogo, você vai se queimar e você vai se quebrar também. E o que acontece é que a consequência já está embutida nos 10 mandamentos. Todos os 10 mandamentos, cada um deles já tem a sua consequência embutida, de forma que você não quebra os mandamentos, você se quebra nos mandamentos. Você nunca quebra o mandamento, você se quebra, porque a consequência é imediata, ela vai vir, é garantida. Perdão, claro, nenhum dos 10 mandamentos é acima do perdão de Deus, mas todos os 10 mandamentos têm as consequências que vão vir na sua vida, e elas são terríveis, terríveis, terríveis. E todos aqueles que brincam com os 10 mandamentos, eles pagam o preço. Se você subir um pouquinho mais para o norte, você vai ver que existem lugares onde tem fazendas, terras onde são cultivadas, como é que chama quando eles passam assim, levanta a terra, arado, terras aradas. E você, principalmente lá na Pensilvânia, onde é tudo feito manualmente pelos homens, você vai ver que existem muitos lugares, e você vai ver no campo uma plaquinha, um pauzinho fincado no meio do campo, outro lá, aquelas coisinhas. E você às vezes pensa: para que aquilo no meio do campo atrapalhando tudo? E às vezes, se você parar e você perguntar ao fazendeiro, ele vai te dizer: quando eu comprei a terra, eu tinha que passar com o meu animal aqui, arando a terra. Isso acontecia há muito tempos atrás. E o animal às vezes era uma vaca, às vezes era um boi, às vezes era um cavalo, puxando o arador de terra ali. E quando eles batiam numa pedra, a pedra não ia se mover, então eles quebravam a ferramenta deles de arar a terra. Tinha um custo, tinha um preço a pagar, tinha que consertar, perdia dinheiro. Então o que eles faziam? Pegavam um pauzinho e fincavam ali. Na próxima vez que eles estivessem arando a terra, eles sabiam que ali tinha uma pedra, eles iam em volta. E às vezes você vê campos com um monte de pauzinho para tudo quanto é lado. O que isso tem a ver com os 10 mandamentos? Eles são exatamente isso. Deus está colocando um pauzinho na terra, falando: não vai aqui não, aqui vai ter problema para você, não faça isso, não passa aqui, não mexe com isso aqui, se você passar aqui, isso aqui vai te trazer vergonha, se você passar aqui, isso aqui vai te trazer sofrimento, esse aqui vai te custar a sua família, o daqui vai te custar dinheiro, o daqui vai te humilhar. Deus colocou os pauzinhos no nosso caminho, eles se chamam 10 mandamentos. Ele está te mostrando onde que estão os problemas para você passar em volta deles. É como se Deus tivesse te dado a resposta do teste da vida antes mesmo de você tomar o teste, porque Ele quer que você tome nota máxima nesse teste. Deus está dizendo: eu te amo e eu sempre vou te amar. Por isso eu deixei já para você aqui, um mapa, 10 mandamentos, para você acertar onde que estão as minas que vão explodir, vão te custar caro na terra. Os mandamentos são uma carta de amor de Deus para nós, simplesmente. Ele nos ama, Ele quer nosso bem, por isso Ele deixou essa regra. Feliz é aquele que segue essa regra, que segue. Amém? Deus abençoe os irmãos. Desculpa eu ter atrasado um pouquinho, mas nós conseguimos terminar.